ele chegou, eu até falei para ele assim, pô, Canivaldo, eu tive em 92, eu tinha 14 anos de idade, lá na Associação de Moradores do Dourado 2. A gente sabe, chegou a tão 20 moleque, tudo de camisa preta, calça rasgada, assistir Devoltos do Ódio, era o nome, né? Chegava aquele vaco, né? Devoltos do Ódio, Arame Farpado, eu tinha KCF, né? Aquele pessoal todo, no Estado Civil, essas bandas que ficaram lá atrás, né? Eu não sei se estão ativos ainda, mas é tudo do mesmo, né? Beto da KCF, aquele pessoal todo aí. E era aquela coisa underground mesmo, que a gente via, a pessoa ia tocar do tamanho disso aqui, sabe? Aquele palcozinho assim, a gente via uma galera bem pertinho. E depois de um ano ou dois, né, teve o estouro do movimento Mangue. Aí eu queria saber até que ponto assim, o movimento Mangue teve alguma relação com a carreira de vocês, né? Se impactou de uma maneira de vocês chegarem a gravar um disco, né? Se isso teve alguma relação, você eu abri o rock também, se isso contribuiu para vocês serem conhecidos nacionalmente ou até fora do país também, né? Aí eu queria que o Canibal contasse essa história pra gente aí, né? Desse período. Caralho, você foi longe aí. Esse lance do curado era muito massa, porque o movimento punk, ele era, a gente se encontrava, a gente tinha um chamado Point. E a gente se encontrava na frente do metrô, ali na Estação Central, onde tem uma pracinha, tem até uma estátua de Luiz Gonzaga, pronto, a gente se encontrava ali. Só que todo mundo se encontrava ali e todo mundo era de uma periferia. Então a organização dos shows era tipo, tem um centro social no teu bairro? Tem, pô, dá pra gente fazer um show lá, tá? Aí tem uma escola, tem, dá pra gente. E era assim, e foi ali que a gente foi parar no curado, na associação, isso, foi parar no curado. E o lance do Abrigo Rock, do movimento Mangue, cara, o movimento Mangue quando surgiu foi uma das melhores coisas que aconteceu no Brasil e no mundo, velho. Porque até então a música, a arte era muito focada num mainstream assim, mundial, né? A galera cantava a música do mundo. De repente chega Chico para cantar uma música da terra. Tá ligado? Fala sobre a terra, mostrando música da terra, e dentro daquela música ele começava a falar sobre Josué de Castro. Porra, que Josué de Castro, cara? Aí começava todo mundo a pesquisar sobre aquilo. Aí de repente seja o Paulo André fazendo o Abrigo Rock. Aí seja Evenço e o Will fazendo o mercado pop, que era um mercado que pegava toda a galera que fazia arte. Aí eu já tenho fotografia, cinema, moda, e junta todo mundo. Aí vem o Período Ferro fazendo roupa, vem a FAG fazendo roupa, aí vem Gil Vicente fotografando, vem Renato Filho fotografando. Virou um movimento que começa na soparia e vai pro mundo, porque quando chegou o Abrigo Rock, a galera começa a meio que ver aquilo de perto. E quando o Chico chega com do Mangue e tal, do Maracatu, de juntar com rock, cara, aquilo ali foi fantástico. Uma das coisas que aconteceu muito foda quando chegou o movimento Mangue foi aquela ciumeira, né? De quem fazia os outros movimentos, né? Tanto do metal quanto do punk, né? O punk entra nisso. Então assim, quando a gente entra dentro do movimento punk, a gente entra como convidado. Eu me lembro muito bem que o Paulo André fez um evento chamado Rock and Roll Circus e o Abrigo Rock já existia. E ele coloca Devotos para tocar no Rock and Roll Circus. E foi uma loucura, assim, porque quando a gente toca foi do caralho, assim, a galera pirou. E a gente tirou uma sorte que a gente não estava no cartaz. Mas aí chega uma emissora para cobrir o evento. E ela cobra a primeira banda que toca e vai embora. E no outro dia só toca a gente nas TVs. A ponta da Globo subiu no WhatsApp do filme para mostrar a comunidade, né? E quando a gente começa a aparecer, quando a gente começa a gravar o primeiro disco, foi uma coisa bem. Pronta do Pio foi muito massa, velho. Porque até então a gente vivia nas páginas policiais, a comunidade vivia muito sendo falada nas páginas policiais, as pessoas tinham medo de subir o Rosa do Pio, e de repente eles começam a subir o Rosa do Pio para falar sobre Devotos. E aí a gente apresenta o Maracatu Estrela Brilhante, a gente apresenta o Afoxé de Guibar,
as bandas que já existiam na época, BU, Nanica Papai, Afasta o Socorro, Matada na Mão. Então, Terceiro Mundo, a gente começa a apresentar um outro lado dentro da comunidade que a sociedade não conhecia. E aí a gente começa a ter uma certa, aquela parada que a gente estava conversando sobre a mídia sensacionalista, a gente começa a meio que igualar mesmo, a gente começa a meio que se parecer igual. Não que esteja tudo resolvido, mas as pessoas começaram hoje em dia a lembrar do Alto do Pio como um bairro cultural, não como um bairro de violência. A gente tem muita coisa ainda a se resolver no Alto do Pio para esse lado. Mas com certeza a autoestima daquela comunidade de se falar em onde, qualquer canto que eles vão dizer eu moro no Alto do Pio, mudou muito, porque até então eles tinham vergonha, diziam que moravam em Casa Amarela. Então a arte e a música foi um mecanismo muito forte para mudar esse quadro social dentro da comunidade. E se você quer mudar um quadro social no mundo, em qualquer lugar que você esteja, a primeira coisa que você tem que ter é autoestima, né? Porque se você não tiver autoestima, você não faz nada. Você se gostar, você se amar, você se gostar do seu cabelo, gostar da sua pele, gostar da sua cor, gostar da sua raça. Isso é primordial. Eu queria ser um dos caras que proporcionou isso para toda a comunidade, é foda. Tem uma coisa muito que eu gosto muito de falar sobre isso, cara. A Devotos é uma banda que ela levou o Porta do Pio para vários cantos. Mas eu acho que nada muda só. Eu acho que tudo que aconteceu dentro da Zopimo tem a responsabilidade das pessoas como Zé Brau, Adilson do Matada na Mão, Tiger, Celo, Neilton, Dinho, Henrique do Skate, as bandas que eu falei agora, Nanica Papai, BU, Matada na Mão, Terceiro Mundo, O Ferro, Faça do Subúrbio, Maracatu Estrela Brilhante, a Forjeira de Guibar, o Centro Social Dom João Costa, Dona Dequinha, Marcos Simões, Rui. Então todas essas pessoas são pessoas que fizeram pelo Alto do Pio. A gente, como teve uma oportunidade de ser a primeira banda a gravar e viajar o mundo, a gente começou a falar sobre isso. Começamos a falar e apresentar as pessoas. Então, assim, se teve uma mudança social dentro da comunidade, não foi só por causa de Devotos, não foi só por causa de Canibal, foi justamente por causa de toda essa galera. Porque uma andorinha só não faz verão em lugar nenhum, velho.